Ok, então neste vídeo eu vou falar um pouco de mínimos e máximos globais. Igual sempre, vou começar com um exemplo. Então eu vou pegar uma função bem conhecida, que vai ser a função x2, e eu vou restringir ela a um intervalo. Então, um intervalo menos 2, 2, por exemplo. Então, eu vou fazer perguntas e responder a essas perguntas via o que eu conheço já dessa função. Então, a pergunta é: dentro desse domínio aqui, quais são as entradas para as quais a função atinge o seu valor máximo? Ok? Eu acho que isso aqui vai ser para x igual a menos 2 ou x igual a 2. A gente vai verificar. Depois eu posso perguntar quais são os valores de x dentro desse intervalo para os quais essa função aqui é mínima. Quer dizer, toma os seus valores mínimos. Ok? Então isso aqui é fácil de entender. Eu tenho a minha função x2, a minha parábola, para os x entre menos 2 e 2. Então, fora desse intervalo, eu nem me interesso no que a função faz. Vamos apagar isso, vamos apagar. Okay. E a pergunta é: de todas as entradas aqui, quais são as entradas para as quais o valor da função é máximo? Então, eu acho que vai ter dois casos onde isso acontece. Vai ter quando x igual a 2 ou quando x igual a menos 2. Então, a gente diz que f possui um ponto, vou escrever assim, de máximo. Assim, ela possui um máximo global em x igual a 2 e x igual a menos 2. Ok? Eu vou escrever assim, por exemplo, o valor da função nesses pontos é f de menos 2, que é f de 2, que é 4. Então, esse valor 4 aqui é o valor máximo que a função toma nesse intervalo. É claro que se eu mudar o intervalo, esse valor vai ser diferente. Se eu modificar agora o domínio dessa função para ser entre menos 3 e 3, o valor máximo vai ser 9. Okay? Bem, e agora sobre o mínimo. Então, qual que é o valor mínimo tomado por essa função? Então, eu olho e parece ser o zero. E nesse caso, tem um único mínimo global. Então, vou escrever: f possui um mínimo global em x igual a 0. Eu vou escrever quem que é o valor f de 0. Esse valor mínimo é o valor 0. Ok? Então, o que a gente entende com isso tudo? A gente quer dizer que o máximo local é o ponto. Ok? Esses dois pontos aqui são pontos em que o valor da função é maior do que qualquer outro valor da função dentro desse intervalo. O mínimo é um ponto em que o valor da função é menor do que todos os outros valores da função nesse intervalo. Ok? Então, para qualquer x aqui, esse f de x fica, por um lado, menor do que o valor do máximo, aqui é 4,
e sempre maior do que o valor do máximo, do mínimo, que aqui é 0. Vamos tentar dar uma definição geral de que é um ponto de mínimo e máximo global. Então, seja f uma função com domínio D. Domínio D pode ser um intervalo finito ou não. A gente vai ver exemplos depois. Então, diremos que f possui o máximo global num ponto x estrela do seu domínio, se f de x estrela é maior ou igual do que qualquer outro f de x, tá? Para todo x em D. E o que a gente observou aqui, esse x estrela vermelho aqui satisfaz essa propriedade. Ok. O mínimo global é a mesma coisa, possui um mínimo global em algum ponto do seu domínio, se o valor da função nesse ponto é menor ou igual do que f de x para qualquer outro ponto do domínio. Ok? Então foi o que a gente observou no nosso primeiro desenho, no nosso primeiro esboço ali da função x2. Mas é claro que em geral a gente vai querer achar mínimos e máximos globais de uma função sem necessariamente saber montar o gráfico. Então vamos dar alguns exemplos depois daquele primeiro, de casos onde pode ou não ter mínimos e máximos globais. Então vamos ver, vamos pegar por exemplo a função elevado a menos x2 entre menos 1 e 1. Então eu já esbocei o gráfico dessa função. Vamos colocar menos x2 sobre 2, porque é uma função que eu já esbocei, um gráfico que eu já esbocei na última aula sobre concavidade, se eu me lembro bem, ou sobre máximos e mínimos, não lembro. Mas o gráfico dessa função é aquela função que aparece em estatística e probabilidades. Ela é par e faz algo assim. Então eu acho que nesse caso f possui o máximo local em x igual a 0 e f possui dois mínimos locais. Desculpa, foi mal. Máximo global, que é local também, mas vou esperar um pouco para falar de extremos globais, locais. F possui um mínimo global. Na verdade tem dois, eu vejo dois aqui, eu vejo um aqui e um aqui. Então vou escrever em x igual a menos 1, vou colocar x estrela para bater com o que eu escrevi na minha definição. Possui mínimo global em x menos 1 e x estrela é mais 1. Okay? Eu podia também, eu não vou fazer isso aqui, calcular o valor, quer dizer, calcular a função desses pontos aqui. O valor aqui vai ser 1 e aqui vai ser e elevado a menos 1 ao quadrado sobre 12, que é 1 sobre a raiz de e. Ok? Então, o valor tomado em 0 é maior
ou igual do que qualquer outro valor da função entre menos 1 e 1, e em menos 1 e 1 ela toma também valores menores do que qualquer outro valor tomado pela função nesse intervalo. Então vou fazer uma pequena coisa agora. Eu vou modificar, eu vou pegar a mesma função, mas eu vou modificar o seu intervalo, então o seu domínio. Então eu vou pegar a mesma função em d igual a r e fazer a mesma pergunta: quem são